O nosso comentarista político Samuel Feldberg traz agora as últimas notícias da política israelense desta semana. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel dessa semana. As coisas começam a se normalizar. Há uma certa flexibilidade, algumas das crianças começam a ir às escolas, o comércio começa com uma retomada e as pessoas podem se movimentar além daquele quilômetro que era a limitação anterior. Mas ainda há mais de 4.000 infectados por dia e continua a discussão em relação àqueles que preferem não se vacinar. Entre os religiosos ortodoxos e os árabes está a maioria desses elementos e o governo começa a discutir também as penalidades nas empresas para aqueles que não estiverem vacinados, eventualmente a permissão somente para vacinados para frequentar os espetáculos de cultura, as academias e outros espaços fechados que começam a ser liberados para o público em geral. A campanha eleitoral continua a todo vapor. Foram definidos os partidos que participarão das eleições. Imaginem vocês, 39 partidos num país que tem 9 milhões de habitantes. É uma loucura e muito difícil de imaginar qual pode ser a composição do novo governo. Mas algumas coisas já estão definidas. Provavelmente um dos partidos de direita será aquele que permitirá a formação do governo, com ou sem Netanyahu, e provavelmente aquele partido que sempre representou os valores da esquerda, o Meretz, terá dificuldades em conseguir até 4 cadeiras no parlamento, que é o mínimo determinado pelo coeficiente eleitoral. A grande incógnita é o que acontecerá com o novo Partido Trabalhista, aquele que surge das cinzas da última eleição, que eventualmente pode voltar a representar um partido intermediário com alguma coisa em torno de 8 cadeiras no novo parlamento. Dentro de um mês saberemos a resposta. E no âmbito externo, continuam as tensões em relação ao Irã, acusações de que Israel não tem feito o necessário e o imprescindível para auxiliar na vacinação dos palestinos nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, obviamente com uma reação israelense de que esses palestinos são administrados e governados pela autoridade palestina e pelo Hamas e que, portanto, cuidem da sua própria saúde. Os Estados Unidos ainda não entraram em contato através do presidente eleito com o premier Netanyahu, uma mudança radical na relação entre os dois chefes de Estado depois da saída de Trump e, além disso, ainda há dúvidas em relação à aprovação da venda de armamento sofisticado, especialmente o avião F-35 para os Emirados, o que poderia representar uma ameaça no futuro às Forças Armadas israelenses se um regime como esse caísse nas mãos de terroristas que não faltam nessa região do planeta. Na semana que vem, voltaremos com novas notícias.